Aí, ó, o Fábio já mandou aqui o voo chama. E do André? Olha eles aí, ó. Muito bem, Cris. Como é que vocês estão, meus amigos? Estamos bem, né? Você que tá bem agora, hein, meu querido? Você viu? Você viu? Ô, rapaz! Que maravilha, Só hein? não apareceu na nossa live, não foi não. Você vê o diferencial. Eu adiantei alguma coisa falando sobre vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem pro pessoal que tá chegando aí, que tá falando, cara, mas como assim tá tendo Master Live? E a Master Live não é sempre na segunda-feira, lembrando que é sempre segunda-feira, às 20 horas e 17 minutos. Mas nós combinamos uma coisa, esse cara aqui, ó, o Fábio Fox e o André Rubens, nós combinamos de fazer uma Master Live hoje, na sexta-feira, às 20 horas e 33 minutos. Vamos falar sobre vários assuntos, mas eu queria que ele se apresentasse para você que ainda não os conhece, conhecer, tá bom? Muito bem, meu nome é Fábio, eu sou do Brasil, mas atualmente eu moro em Luanda, Angola, e eu sou autor do Método Manada, é um treinamento para venda em larga escala. Ao longo de 18 anos eu trabalhei no grupo Carrefour, que é um grupo francês, no varejo, atuando como profissional de voz e vendas, e fui o maior vendedor de televisores do mundo, realizando uma venda de 200 televisores em 4 minutos. E foi através dessa venda extraordinária que eu desenvolvi o método de como eu fiz isso. Como que você vende em 4 minutos 200 televisores? Tem uma métrica e uma metodologia, nós vamos falar dela hoje. Olha aí, que show, gente. Então, deixa eu te falar, antes do André se apresentar, já tem, sabe, tem um aviãozinho aqui embaixo dele. Vai descer um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, manda para aquele amigo seu que precisa aumentar as vendas. Vem para cá, manda para ele e fala, vai aprender na live que você vai aprender hoje. Sabe aquele amigo seu que não trabalha bem as finanças também? Chama ele agora, que esse cara aqui, André Rubens, especialista no assunto, vai falar do treinamento e do método dele. Então já envia também para aquele amigo seu que precisa saber sobre finanças. André Rubens, com você a palavra, meu amigo. Boa noite, gente, tudo bem? Uma honra e um orgulho estar com esses dois feras, né? Cris, um grande amigo que a gente se conheceu no dia 15 de fevereiro de 2018, né? E o Fábio Fox, então a gente se conheceu faz um ano e pouco, né, Fábio? Pouco mais. E hoje tenho a honra, né, de ter Fábio Fox aqui na minha casa, para me apresentar um pouco para vocês, né? Meu nome é André Rubens, eu venho há 2 anos trabalhando, né, principalmente dentro da área do mercado financeiro, da educação financeira, através, né, do marketing multinível. Mas hoje nós estamos aqui realmente para não falar sobre esse mercado, mas falar sobre aquilo que esse mercado me ensinou, que é a educação financeira, e agregando esse valor, porque o Fábio vai realmente falar sobre as vendas, ele vai colocar para todos nós o método Manada, como ele funciona, e eu vou fazer alguns adendos ao qual nós podemos usar o poder da venda para alavancar e fazer a gestão mental e administrativa do dinheiro. Então hoje a gente está comemorando, né? Nesse momento está um foguetório aqui e a gente está comemorando. E nesse momento também a gente está startando no dia de hoje, Cris. Nós não passamos ainda para você o método, a grande revolução que vem aí. Hoje, com a ajuda do Fox e com a ajuda e a mentoria do Cris, já praticamente desde janeiro, né, Cris? Você vem dando essa mentoria pra gente e hoje, então, a gente está lançando e iniciando o meu método voltado para as finanças pessoais e para as finanças empresariais, e o quanto isso pode ajudar você a transformar e realmente fazer aquilo que deve ser feito sobre o dinheiro. E que top! E o site já está saindo, já está indo para o ar hoje. Nós vamos estar passando depois para vocês. Já fizemos tudo hoje à tarde, já deixamos praticamente tudo alinhado. Cris,
E Que isso, hein? nós vamos te surpreender com o método Uma surpresa. FTH. TFH. No WhatsApp. O método é TFH. Training Financial Rupees. Treinamento financeiro Rupees. E é isso que a gente... Descobrindo um método aí, tá? Internacional. Vocês vão ouvir mais sobre isso aí. É. Eu vi até uns foguetes aí de fundo, né? Já, o pessoal já tá comemorando. Nem sabem de todo o método, já estão comemorando mesmo. E esse método, esse método ele se volta com foco hoje na América Latina, começando pelo país do Peru. E nós estamos, através disso, também com a conexão com o Fábio Fox, levando para o continente africano e também trazendo para o Brasil. Então vai ser algo extraordinário. A aliança que a gente está fazendo e com esse grande nosso amigo Cris. Mas, gente, não é sobre isso que nós vamos falar, é sobre vendas e o poder que a venda pode fazer para transformar a sua vida. Então, a palavra é com Fábio Fox, o criador e mentor do método Manada, que é a venda em alta escala. É com você, Fábio. É isso aí, obrigado, Cris. Bom, quer fazer alguma pergunta, Cris? Eu vou ver com o pessoal. Pessoal, se tem alguma pergunta a fazer sobre vendas e finanças, que está muito atrelado um caminho ao outro, tá? Lembrando que o tema é construindo pontes e conectando caminhos. Como é que você faz isso para montar 3 negócios, não é pirâmide não, tá? Ficou 3 negócios aqui, ó, o meu, o Fábio e do André, e como esses negócios podem, ao longo do caminho, se transformar em uma conexão e caminharem juntos, transformando mais do que pontes. Pontes é aquela coisa, você cria a ponte, você passa por ela e a pessoa na qual você ajuda passa por ela também. Ela passa, você passa, ok. Já aconteceu aí algo fantástico, mas principalmente depois que você constrói pontes, você começa o caminho, a jornada que é mais duradoura. Quando você faz essa jornada, você conecta as pessoas, como nós estamos conectando aqui, começamos a desenvolver e ajudar as pessoas. Hoje, na parte do almoço, nós fizemos uma mentoria, nós estamos desenvolvendo a mentoria, e no decorrer dela, nós tivemos esse insight, vamos falar sobre isso, como nós nos conectamos através de um evento, e a partir desse evento nós conseguimos desenvolver cada um o seu método na sua área, e hoje nós conseguimos juntar tudo e conseguimos ajudar um ao outro, pontuando e melhorando o negócio do outro, tá bom? Mas agora eu vou, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre vendas, fala agora, deixa a sua pergunta aí. Eu não coloquei o tema da live aqui, mas eu vou colocar. Deixa a sua pergunta aí sobre vendas, o Fábio vai estar respondendo, o André vai estar aí, eu também vou estar complementando, caso você tenha algo específico sobre vendas. Quer saber sobre vendas? Deixa aí. Lembrando sempre, tá vendo esse coraçãozinho aqui do lado? Deixa os coraçõezinhos aí pra gente também. Mostra pra que você está gostando da live. Deixa um coraçãozinho, clica no coração aí agora e mostra que você está gostando da live. Vai lá, clica nesse coraçãozinho que tá do lado aí. É isso aí. Muito bom. Pessoal, não tem perguntas? Não tem? Não? Nesse momento o pessoal não deve ter, mas vai ter muita pergunta, né? Ainda mais quando eles entenderem o poder da venda. Sim. Então, pode falar você, meu amigo. Pode mandar ver aí. Eu vou só colocando o... Pera aí, ó. Tá chegando uma pergunta aqui. Micael, calma. Qual que é a sua pergunta, então, sobre vendas aí? Faça. Enquanto você vai fazendo, então, vai dando start aí. Pode startar aí. Fica à vontade. Vale lembrar que tudo é vendas, né? Absolutamente tudo é vendas. Existem 2 profissões, ou até mais. Existe a profissão que ao longo da vida a gente escolhe, médico, advogado, delegado, encanador, pedreiro, enfim. São profissões que você desenvolve ao longo dos anos, e tem aquela que já nasce com você, que é de vendedor. Todos nascemos vendedores. Quando você pega o funil de vendas, o início dele é como chamar a atenção. E isso já fazemos inconscientemente quando criança. Uma criança, um bebê recém-nascido, ele chora para chamar a atenção da mãe para querer o leite materno. Então ele já desenvolve desde o seu nascimento
a primeira regra da venda, que é como chamar a atenção do teu potencial cliente. Então já nascemos vendedores. Todos nós somos vendedores. A outra profissão que você vai desenvolver. E o que é interessante, o profissional hoje de sucesso não é aquele que entende do assunto dele, é aquele que se vende melhor. Por exemplo, um advogado. O melhor advogado é o cara que entende as leis? Não, é o advogado que se vende melhor. O médico, o melhor médico é o que entende melhor de medicina? Não, é o médico que se vende melhor. Então, toda a profissão, independente de qual seja, é como você vende ela, como você... E a gente fala de oferta, vender é ofertar, né? Ofertar é como eu ofereço, como eu publicito, como eu trabalho a estratégia para que o maior número de pessoas possa comprar. Isso é o método Manada. E como que o método Manada nasceu? Vou pegar lá o início do meu trabalho, eu comecei em 1900 e bolinha, em 98, com rádio, fui trabalhar em rádio. A minha primeira experiência foi negativa, porque para atuar no ramo que eu gostava na época, que era de falar, dentro do rádio, eu precisava de comercial, eu precisava de pessoas que pagassem para que o anúncio fosse veiculado e eu ganhasse com isso, a rádio ganhava com aquilo. Porém eu não conseguia fechar contratos. Eu amava aquela profissão, mas eu fui obrigado a sair do ar porque eu não sabia fechar clientes, eu não sabia vender, gente. E por não saber vender, o meu sonho ele foi por água abaixo, e ali eu fui minha primeira falência, e depois eu fui para outras falências. Aí não satisfeito com aquilo, porque quando você vai à falência, você cai em depressão, né? Depressão é você entrar em queda de energia, e eu fiquei muito mal com aquilo e muito revoltado, eu montei um programa de televisão. E o meu programa de televisão estava dando muito certo com audiência, mas muito errado financeiramente. O custo era muito elevado e eu não tinha clientes para bancar o alto custo. E mais uma vez eu fali por não saber vender. A maioria das empresas elas vão à falência justamente por não saber vender. E vender não é um dom. Vender é uma questão de estratégia. Você não precisa de dom para vender. Você precisa de uma estratégia correta. Enquanto eu não tinha essa estratégia, eu ia à falência. Foi quando eu caí dentro do varejo. Fui trabalhar dentro do Grupo Pão de Açúcar, fazendo aquelas locuções de supermercado. Você vê aquelas pessoas que ficam com o microfone. Olá, olá, tudo bem? Olha a batata, olha a cereja. Hoje a manga está em oferta. Atenção, Dona Maria. E aí um gerente veio, me abraçou e disse assim: meu amigo, isso aqui não é uma rádio, a gente não quer voz bonita, o que eu quero é resultado, é vendas, eu preciso vender, então você tem que ter uma estratégia. E aí foi quando esse gerente me ensinou, foi um cara que teve um carinho muito grande por mim, e ele me ensinou a trajetória do varejo. E aí quando eu descobri e me apaixonei por vendas, eu entendi por que não tinha dado certo o programa de rádio, por que não tinha dado certo o programa de TV, porque eu não sabia vender. E quando eu aprendi a vender no varejo, eu comecei a entregar resultados. E aí me tornei, ao longo de 18 anos, o maior vendedor de televisores do mundo. 200 televisores em 4 minutos. Eu tenho esse vídeo. Quem está assistindo essa live é só ir lá no YouTube, digitar Venda em Manada. Vai ver lá vários vídeos meus. E daí, quando eu, ao longo desses 18 anos, ganhando muito dinheiro, mas eu não estava realizado, aquilo não... Mais do que eu ganhava a loja, né? Muito mais dinheiro. Foi quando eu entrei numa live com o Conrado e eu falei, eu trabalho assim. Ele falou, cara, ensina pessoas a fazer aquilo que você sabe, ensina outras pessoas a vender. Tem muita gente que não sabe vender. Ainda mais para a multidão, esse pitch de vendas que você tem aí, você tem que ensinar isso para outras pessoas. E aí ele me fez o convite para conhecer a metodologia 8Ps, eu fui para lá e conheci o André Rups. E aí lá, junto com o André, falei para ele, cara, eu sei vender, eu preciso de uma metodologia. E aí a gente sentou, alinhamos, não foi, André? Dentro de 2 dias ali, toda a metodologia, criamos toda a estrutura, criamos uma agenda. E aí eu fui executar a agenda, era para o André estar comigo, mas aí o caminho levou ele para outros lados. Isso é poderoso. E olha que interessante, quando eu fiz isso, eu recebi o convite para ir para a África. E aí eu fui para Angola, olha o desafio. Uma coisa que eu sabia na prática fazer no Brasil, recebi o convite para ir para Angola para desenvolver a metodologia lá.
E aí fui para Angola, realizei o método pela primeira vez, 85 pessoas, pela segunda vez 127 pessoas, pela terceira vez 300 pessoas, e aí pela quarta vez 400 pessoas, e aí foi aumentando. E aí hoje eu atendo Angola, duas cidades em Angola, uma cidade é Luanda, que é a capital, a outra cidade é Lubango, que pertence ao Huila. O Huila é uma província ou uma cidade, um estado, e a capital de Huila é Lubango. Então hoje em Angola eu atendo duas cidades, capital Luanda e também Lubango. Os eventos, que é o método Manada, que é o treinamento, ele acontece todo mês de março e de dezembro em Luanda, e todo mês de fevereiro e agosto em Lubango. E um país vizinho a Angola chamado Namíbia, é um país pequeno ali um pouquinho acima da África do Sul, é uma língua inglesa. O método Manada já chegou lá, eu estou indo para a terceira edição do método Manada também em Namíbia, na capital, chamado Windhoek. E agora eu estou descendo um pouquinho da capital, saindo da capital, indo para duas cidades, que é o Walvis Bay e Swakopmund. Swakopmund e Walvis Bay são duas cidades litorâneas que ficam nesse país chamado Namíbia, e hoje eu atendo esses dois países. E o método Manada estou trazendo para o Brasil em uma parceria com o André Rubens e levando ele também para a América Latina, para o Peru. Então a gente está numa expansão muito grande em um ano. E é tão poderoso, Cris, aquilo que nós estávamos falando no meio-dia, né? Quando veio esse insight, né, de construindo pontes e criando o caminho, né? A importância disso, né? Porque o Fábio tinha essa ideia e a gente motivou. Eu junto com uma grande amiga nossa lá de São Paulo, a Renata, né? Motivamos o Fábio. Não, vamos fazer, né, Fábio? Vamos fazer acontecer. Eu estou junto contigo. E aí passou-se o período do final de semana, segunda-feira, antes de eu regressar ao Rio Grande do Sul. Na época eu morava no Rio Grande do Sul, hoje eu moro em Santa Catarina. E na segunda-feira a gente se encontrou, pegou todo o planejamento, fez todo o planejamento, né? E assim quis, né, que na verdade, né, a gente deixou o Fábio naquele momento muito chateado, porque a gente motivou o Fábio a fazer aquilo que era para fazer, motivou o Fábio a fazer aquilo que era para fazer, e nós não estávamos juntos, né? Desapareceram, me deixaram sozinho no barco. Deixamos o Fábio só. Falaram Realmente. assim, ó, vamos pro barco, sobe no barco, vamos navegar. Aí eu entrei no barco, rema, eu comecei a remar. Quando eu olhei para trás, eles estavam dando tchau. Justamente. E aí a onda me levou, fui sozinho. A gente fez aquilo que... Isso que é legal. Né, Cris? Que naquele momento... para o Fábio foi uma chateação, mas o projeto não era nosso. Nós acabamos sendo a ponte, nós acabamos sendo a grande ponte, formamos a ponte, mas na verdade o caminho, quem tinha que caminhar realmente era o Fábio dentro do negócio dele. E isso foi algo extraordinário, algo extraordinário. E aí, Cris, você poderia até acrescentar nessa fala aquilo que você comentou hoje. Como essa conexão poderia gerar um atrito entre eu e o Fábio. Como isso, na verdade, poderia não gerar esse momento que estamos vivendo no dia de hoje com o Cris, que é um grande mentor meu. O Fábio, que eu tenho uma admiração muito grande. E nesse momento o Fábio chegou da Angola, passou em São Paulo, deu um abraço na filha dele e hoje está aqui, na minha casa. E a gente está, e nesse momento, ele está contribuindo aquele fator que nós contribuímos naquele momento para ele realmente alavancar o método Manada. E nesse momento ele está contribuindo para a gente poder alavancar o meu método que está sendo criado e em breve está aí para todos vocês. Cris, eu gostaria que você falasse sobre justamente essa conexão que nós tivemos esse insight muito bacana hoje de meio-dia. E isso, gente, gera um poder muito grande. Aí a gente percebe que não nem tudo é dinheiro, né? O dinheiro tem que ser somente um meio.
que te leva à consequência. E isso que é poderoso, né, Cris? Você com a palavra aí, meu amigo. Sim, cara, perfeitas suas palavras, mano. E é incrível. Se você está nos assistindo aí, não, se você quiser deixar alguma dúvida, nós já vamos falar a sua pergunta aqui, respondendo, tá? Só que antes eu só queria dizer o seguinte: quando você estiver construindo pontes com alguém, não seja egoísta ao ponto de assim, construir a ponte, mas só eu passei e a pessoa não me ajudou a passar. Não existe isso. Existe construir pontes. Você constrói e faz a pessoa. Se ela não quiser passar, é com ela. Se ela quiser passar, ok. O que aconteceu com o André e com o Fábio? O André estava ajudando, qual que é o nome da menina? Renata. O André e a Renata estavam ajudando o Fábio naquele momento a construir a ponte dele. Mas eles não estavam fazendo caminho. Isso foi o mais interessante. Por quê? Se o Fábio fosse um cara egoísta, ou então prepotente, ele podia falar, não, quer saber, já que eles não quiseram caminhar comigo, já desenvolvi meu método, então eles se virem com dele. Não, pelo contrário. Ele foi muito receptivo e falou, eles me ajudaram naquele momento. Independente se em alguma etapa eles não estavam comigo, não era para estar. Porque era o momento do Fábio. Era para o Fábio seguir aquele momento. De repente, se o André e a Renata estivessem com ele, não estaria o efeito manada da forma que está hoje. Estaria de outra forma. E nós também, Cris, para aproveitar isso, nós também não iríamos naquele momento viver o que o Fábio estava vivendo, que era na Angola. Sim. E por esse motivo, ele teve que caminhar e fazer acontecer, e por isso que o método Manada hoje tem uma autoridade gigante no continente africano, né? Lógico que nós vamos sucar mais do Fábio e falar um pouco sobre o pitch, sobre o efeito Manada, mas para finalizar essa parte, é o seguinte, ele poderia ser egoísta, prepotente, falar, não, André, então se vira, então faça dessa forma. Não, André, o que você está precisando? Você está precisando de ajuda para montar o seu método? Por que eu vou te ajudar? Eles estão construindo uma outra ponte e nós três estamos construindo um caminho. O que é a ponte? A ponte é você passa, a pessoa passa, vai embora. Eu passei pela ponte, vamos supor, o André passou, vamos embora, cada um para a sua direção. Só que o caminho é diferente. Você construiu a ponte, só que lá na frente os seus caminhos podem se encontrar. E quando eles se encontram, você fala, poxa, mas você está seguindo para lá? Pô, engraçado, eu também estou seguindo para lá. Opa, então vamos juntos. Mas o que você está fazendo? Aí a pessoa fala o que ela está fazendo, você fala o que você está fazendo, e aí vocês começam a construir, a conectar o seu caminho, que é totalmente diferente. E aí sim, é uma jornada, aí sim é um processo que lá na frente vai resultar na missão, no seu propósito de vida, tá bom? Por isso, não seja egoísta, seja aberto a ajudar as pessoas que podem te ajudar lá no futuro, tá bom? Vamos responder aqui a pergunta do Micael. Poderia me dar uma dica de gatilho mental para chamar a atenção de um produto afiliado? Exemplo, vender um curso técnico de informática. Uau! Querem responder? Vamos lá. Na verdade, um único gatilho ele não traz resultado. Micael, né? Isso. Um único gatilho ele não traz resultado, Micael. É um conjunto de gatilhos que vai fazer com que você tenha resultados. Dentro do método Manada, eu tenho uma hiperoferta. O que é a hiperoferta? É a oferta hipnótica, a oferta irresistível, a oferta poderosa, a oferta exclusiva e a oferta de recorrência. Esse conjunto torna o método Manada poderoso. Porque se eu entro só com oferta hipnótica, e quando se fala em hipnose, se fala em condução, então quem conduz hipnotiza. E a hipnose ela é positiva, ela não é negativa. Não é hipnotizar, não é fazer o cara fazer o que ele não quer. É algo que ele já tem desejo, mas ele precisa de uma condução, ele precisa de um caminho. Ele sabe o que quer, mas ele não sabe como chegar lá. Então, através da hipnose, você conduz o caminho para ele ter o resultado. Mas aí não basta você só hipnotizar, né? Você tem que trazer algo irresistível. E mesmo sendo resistível, ele está ali sedento por aquilo, querendo aquilo, você entra com algo poderoso. E eu vou explicar os gatilhos que eu utilizo para todas elas, depois você entra com algo exclusivo. E depois você entra com a recorrência para finalizar a venda. Aí você entra com o pitch, com o call to action, né? Com o CTA. Mas antes disso tem um processo. Então se você pega um gatilho mental, você não vai ter resultado. Antes de aplicar o gatilho mental, você precisa entender qual é o arquétipo dessa pessoa. Cada ser humano traz no seu mapa mental vários arquétipos.
Então o passo número 1 para você realizar a venda é entender qual é o perfil arquétipo dessa pessoa. Ele é um autoritário, o arquétipo dele é de egocentrismo, chamam de síndrome de Nicodemos, né? Que é o do governante. Não, o perfil dele, o arquétipo dele é de Robin Hood. Ele é contra o governo, é o cara que acha que tem que roubar dos ricos para levar para os pobres. Ou o perfil dele é de explorador, ele quer explorar o mundo, ele quer caminhar. Ou é aquele cara que chega contando piada, né? Que é o perfil do bobo da corte. Então você precisa identificar o perfil do cliente, o arquétipo que ele tem mentalizado. Cada gatilho mental vai de encontro com cada arquétipo. E aí depois que você identificar o arquétipo do teu cliente, você tem que entrar com rapport, conexão. A hipnose, ela tem rapport, 100% rapport. Então olha só, antes do gatilho mental você tem que identificar o arquétipo da pessoa, depois se conectar com ela através de rapport, né? Espelhando a pessoa e conduzindo, e aí sim você vai, depois de identificar o seu potencial cliente, depois de gerar conexão com o rapport, entrar com gatilho mental, e não somente gatilho mental. Tem que ter storytelling, tem que ter store doing, tem que ter uma copy muito poderosa. Então existe um processo para você fazer essa venda. Eu estou falando de uma venda em manada, para multidão, não para uma pessoa só. Porque a hiperoferta ela é baseada em venda para multidão. Mas se você falar assim, qual o gatilho que eu uso? Não existe um gatilho único. Existem uma variedade de gatilhos que em conjunto se torna uma ferramenta poderosa, uma bomba explosiva para realmente converter em vendas. Mas antes disso, o passo número 1 é entender o perfil mental do arquétipo do teu cliente. Show, Fábio. Só complementando, cara, o Fábio já te deu tudo que você precisava. O Mikael, ele é um aluno de um curso aqui em Goiânia e gente bem trabalhando. Eu vou estar em Goiânia, viu? Isso, e nós vamos fazer uma coisa aqui, um barulhinho aqui. Lembrando que o Fábio vai estar aqui em Goiânia. Se você quer saber mais sobre o efeito manada, tá aqui ó, o Instagram dele. Também saber sobre finanças, tá aqui o Instagram do André Rups, tá? Tá fixado aí, ó. Construindo pontos, conectando caminhos. André Rups, @André Rups e @FabioFox.métodomanada, tá? Vocês clicam aí, vai seguir eles para ver sobre André Rups sobre finanças e o Fábio Fox sobre vendas e o efeito manada, que ele é autoridade nessa questão. Só para finalizar a sua pergunta, Caio, o Caio é um aluno e daí a gente vem trabalhando com ele, eu sempre deixo uma pergunta para ele sempre responde. E depois de um processo que ele teve, antes de ontem, há 3 dias atrás, ele fez a primeira venda dele online, montando um perfil no Instagram, não investindo nada, ele não investiu nada, tempo dele, né? Investiu o tempo dele em montar uma conta no Instagram, pensar no cliente e começar a desenvolver. Ele sempre perguntava, Cris, mas eu montei, mas até agora eu não fiz nenhuma venda. E ele me fez uma indagação muito legal. Ele falou assim, eu mostrei para a pessoa como ela fazia essa venda que você me explicou, e ela vendeu, e eu até hoje não vendi. Eu falei para ele, cara, fica tranquilo, porque venda é um processo. Você ainda não chegou no seu momento. E daí quando caiu a primeira venda para ele mandou uma mensagem lá no grupo, e eu tirei um print, prova social, lógico. Mas o que é mais importante, venda é um processo. Todo mundo quer sair vendendo do dia para a noite. Não. Aqui, ó, esse cara aqui é um método, ele não tem um método para vendas. Não é assim, o que eu vou fazer hoje vendas? Não. Não é assim. Você tem que montar o seu processo. Como é que eu vou trabalhar? E ele passou para vocês. Arquétipos. Pensa quem que eu quero alcançar. Depois que você pensou em quem que você quer alcançar, você vai na dor, na ferida dele. E conectando com o rapport que o Fábio falou aí. Tá bom? Então segue esses passos que ele está falando, que a venda vai vir tranquilamente, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que não. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui, tá? André, obrigado pela participação. Douglas, obrigado. E vocês que estão aí na live. Acho que não tem perguntas, não. Nossa, tinha muitas coisas aqui. Criar curso. Nossa! Olha o que nós colocamos, suscitamos numa certa pessoa. O que ele colocou? Fábio, foi você que falou isso. Que o Conrad deu essa dica, né? Ensine aquilo que você sabe fazer. Lembrando sempre que aqui, ó, é o meu computador e a minha memória. Eu vou anotando tudo que você está falando na live, eu vou anotando aqui. E ele sempre falou uma frase interessante. Ensine aquilo